Bom dia. Bom dia, alegria. Não é? Alguém às vezes diz isso. Bem-vindos. Voltamos a encontrar-nos, graças a Deus. Gostava de dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos visitam pela primeira vez. Temos aqui algumas caras novas. Um casal, uma família, que já tive o prazer de conhecer. E eu não queria errar os nomes. Thierry Correia, a família Correia, a Luana e o Benício. Família Correia, bem-vindos. Temos outra irmã que não tenho ideia. Bem-vinda também. Cada um de vós, alguns irmãos também já nos visitam, já não pela primeira vez, mas bem-vindos também. Continuem-se a sentir bem connosco. Esta semana foi uma semana desafiadora, como todas as que têm sido para nós, mas até aqui o Senhor nos trouxe novamente. Amém? Hoje quero falar-vos de fidelidade. Já fizemos algumas leituras que fazem referência à fidelidade, mas para iniciar esta meditação, eu convido a leitura noutro texto bíblico que se encontra em Apocalipse 1, e vamos ler os versículos de 4 a 6. Apocalipse 1, versículos 4 a 6. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir a ser, da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te queremos louvar e agradecer por este dia, pela vida que concedes a cada um de nós, pelo privilégio, pela honra que é estar aqui hoje e hoje podermos meditar na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos a pensar hoje neste conceito de fidelidade. Ajuda-nos a viver. Ajuda-nos a entender o Teu texto, a Tua Palavra. Dirige-nos, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fidelidade. Fidelidade significa ser digno de confiança. Fidelidade significa cumprir as promessas que são feitas, agindo sempre de maneira correta e consistente. Eu vou fazer e faço. Não são apenas palavras que saem dos meus lábios. Eu dirijo a ti e esvaneceram-se. As ações ficaram pelo caminho. Não é hoje apetece-me, amanhã não me apetece. Fidelidade é ser consistente no compromisso que se fez. A pessoa fiel é alguém em quem podemos colocar a nossa fé, sem medo de sermos enganados, desiludidos. Isto é o que gira à volta do conceito de fidelidade. Seja fidelidade aos olhos da Bíblia, seja fidelidade aos olhos da sociedade fora da Bíblia. Ser fiel é isso. É eu assumir um compromisso com alguém e respeitar esse compromisso. De forma consistente. De forma coerente. Fidelidade é também um valor que, de certa maneira, em certa fase da minha vida, eu não queria saber desse valor. Eu nem sempre quis saber de fidelidade. E o ambiente onde eu cresci não promovia esse princípio.
não promovia esse valor. Há pouco o nosso irmão partilhava que os seus pais eram separados, desde há muito. Os meus pais separaram-se quando eu tinha 9 anos. Várias as razões, eu presenciei várias circunstâncias do seu relacionamento, mas não foi um valor consistente à minha volta. Então, quando cheguei à fase da adolescência, aquela em que começamos a caminhar com os nossos amigos, começamos a sair, começamos a experimentar o mundo, começamos a sair de casa, fazer as nossas experiências com o nosso gangue, com o nosso grupo, fazemos asneiras, mas todos nos identificamos com essas asneiras, então não são asneiras. Mas chegado a essa fase, 17, 18, 19, por aí fora, aquela adolescência, começávamos a sair e a conhecer meninas. E tínhamos aqueles relacionamentos temporários, fosse o que fosse, adolescência. E, por favor, não considerem isto como uma vanglória, porque não é, nem é lugar para isso. Mas, por vezes, no mesmo período de tempo, tínhamos 2 ou 3 meninas ao mesmo tempo. Namorávamos por ali e a única preocupação que nós tínhamos era que uma não soubesse da outra. Então, sucesso! Porque chegávamos ao pé uns dos outros, correu bem, correu bem, sucesso! Os anos iam passando, os meses iam passando, não havia nada com aquelas pessoas, eram curtes, como o povo mais novo diz, no nosso tempo também já diziam, continuamos a ser novos, estamos bem conservados, mas eram curtos de verão. Nós não queríamos saber nada de ser fiel, de ser infiel, não queríamos saber nada de compromisso. Aliás, casar, para quê? Depois, o que é que pode acontecer? A gente chateia-se. Não vale a pena casar. Não vale a pena investir no relacionamento. Então vamos, curtindo. Mas, num certo tempo, aconteceu-me algo que me fez bater no fundo. Eu considero que foi a primeira vez que cheguei ao fundo do poço. Aconteceram-me 2 momentos na minha vida. Um bastante recente. Mas foi o primeiro que me levou à transformação. E esse primeiro levou-me a pensar num outro que me vai acontecer. Só Deus sabe quando é que será, mas esse eu já sei que também vai acontecer. Este momento foi quando eu cheguei à casa do meu pai, mas apesar de serem divorciados, eu, certa vez, reatámos o relacionamento. Eu comecei a estar com ele mais tempo. Mas eu cheguei à casa do meu pai e eu encontrei-o estendido no chão morto. E aquilo mexeu comigo profundamente. Porque até àquele momento, nós não pensamos na partida dos nossos pais. Nós até àquele momento estamos a viver a nossa vida. Sabemos que temos algum problema, viramos costas e vamos ter com o pai, com a mãe. Eles estão ali. Mas apesar daquela separação que existia entre mim e ele, uma separação, de certa maneira, sentimental, não temos aquele afeto, mas continua a ser o pai. Eu recordo-me de chegar ao pé dele, paizinho, papá. Eu não me lembro de lhe chamar paizinho nem papá, em criança, quando eu estava comigo. Mas naquele momento aconteceu isso. Foi algo que me perturbou bastante. E esse perturbar, apesar de eu ter os meus amigos, o meu grupo de amigos, e tinha um amigo íntimo, pessoal, com quem partilhávamos a maior parte das experiências daquilo que vai acontecendo na nossa vida. Apesar de ter esse amigo, não era suficiente para mim. E eu disse, amigo,
Temos de mudar de atitude. Eu sei que tu estás aqui, que o teu ombro é bom, mas nem sempre que tu estás aqui. Vão acontecer outras quedas. E vamos ter de mudar de atitude. Porque eu vou deixar de arranjar várias para arranjar uma. Foi um bocado esta a conversa. Temos de mudar. Eu precisava de alguém que estivesse mais presente. Naqueles momentos de dor. Que me fosse fiel. E que também eu fosse fiel para com. Eu precisava daquilo. Então vamos mudar de atitude. Está bem. Concordo contigo. Não foi imediato. Mas tudo começou. O eu ver o conceito de fidelidade, este valor, como sendo um valor, como sendo algo que devemos agarrar e guardar, tudo começou naquele momento. E que eu mais tarde, após conhecer Cristo, percebi que não há casos. Nenhum de nós viveu o que viveu na sua vida, antes ou depois da conversão, por acaso. As asneiras que fizeste não foram por acaso. Elas moldaram o teu ser. Elas fazem-te a ti hoje pensar com outros olhos o que acontece até na vida de outros irmãos. Se não faz, devia fazer. A mim faz-me pensar. Não repetir certas situações. Ajudar irmãos que estão a viver alguma experiência semelhante à minha a não cair nos mesmos problemas. Isto também é fidelidade para com os nossos irmãos. Fidelidade uns para com os outros. Então, esta experiência foi há cerca de 20 anos. Mais coisa, menos coisa. Finalmente, nessa altura, eu conheci a Gláucia. Deus colocou a pessoa na minha vida. E casámos. Com ela tenho procurado ser fiel. Mesmo rodeada, e a nossa lição girou muito à volta da questão de ser pecador, do pecado, pecar, não pecar. Mas mesmo rodeado de tudo o que são tentações, eu coloquei aqui um universo de oportunidades. Há um universo de oportunidades à minha volta para eu não ser fiel. Eu saí do trabalho onde estava para ir trabalhar para um sítio onde a maioria dos funcionários são funcionárias, são mulheres. E quando vão para o trabalho gostam de ir todas lindas. Gostam de ir assim, tudo bem, não tem mal nenhum. Longe disso. Mas gostam de estar lá bem. E é provocatório. Eu penso que foi o irmão José que falava, não é, da questão da mulher se pôr toda bonita. Não tem mal nenhum a mulher se pôr toda bonita. Há momentos, há ocasiões, há propósitos para que isso aconteça. Mas nós temos de fazer o nosso papel. Eu tive um professor e amigo, o pastor Rubens, que ele dizia, quando aquela jeitosa, os irmãos do Brasil sabem quem são as jeitosas? Aquelas meninas bonitas, atraentes, passam na calçada, mini saia, eu tiro os meus óculos. Não sei se é bonita, se é feia, se me interessa, se não interessa. Eu não consigo distinguir as vossas caras já aí ao fundo. Então depende de mim a parte de cair na tentação ou não cair na tentação. Não depende de mais ninguém. Não depende da outra que vai na calçada, que não me conhece de lado nenhum, nem se está a dirigir a mim para me provocar a mim.
A palavra final é minha. A decisão final é minha. Mas, irmãos, chega de falar de mim, porque eu não estou aqui para vos dizer eu sou o exemplo perfeito. O exemplo perfeito de fidelidade é Jesus Cristo. E foi isso que nós lemos no texto. Jesus, testemunha fiel. Testemunha fiel. Foi esse Jesus que eu vim a conhecer. Foi esse Jesus que transformou a minha vida. Foi o mesmo Jesus que transformou a tua vida. Que te trouxe aqui hoje. Que te levou às águas do batismo. E hoje fomos convidados a pensar também um pouco no que nos levou ao batismo. Se foi Cristo, se foi outra coisa qualquer. Jesus é o exemplo perfeito de fidelidade. Para hoje, eu destaco dois pontos. O primeiro é a fidelidade a Deus. O segundo ponto é a fidelidade no casamento. Quando falamos em fidelidade, temos a tendência para pensar em relacionamentos. Então, naturalmente, a fidelidade no casamento. E estas aplicações dizem respeito a casados e solteiros. Porque não é por se dizer fiel no casamento que o solteiro pode dizer, o solteiro ou o viúvo, pode dizer, então a mensagem hoje não é para mim. Não. Esta mensagem envolve casados, solteiros, viúvos. É para todos. É para nós todos. E vamos começar pelo fim. Fidelidade no casamento. Ninguém poderia fazer a pergunta ao contrário. Quem é que gosta de ser traído? Se fosse na aula de escola bíblica, eu ficava à espera que alguém respondesse. Quem é que gosta de ser traído? Ninguém. Ninguém gosta de traição. Porque a traição, ela é uma dor. A dor da traição é o pior dos sentimentos, pois a infidelidade só existe onde havia confiança. Se eu não tenho confiança em ti, tu não tens como ser infiel comigo. Se eu não partilho nada contigo, se eu não dependo em nada de ti, tu não tens como falhar comigo. Se eu não assumir nada contigo, tu não tens como falhar comigo. E é nos dois sentidos. Eu não tenho como falhar contigo se eu não assumir nada contigo. É o pior. É a pior das dores. Quem já provou o absinto da traição sabe ao que me refiro. Ao amargo. Sabe ao que me refiro. Alguém em quem tu não confias não tem esse problema de te trair. Precisamente porque não se espera a lealdade dessa pessoa. Mas a traição dói. E dói tanto porque em algum momento houve compromisso. Em algum momento houve entrega. Houve proximidade. Houve segurança. A aliança entre homem e mulher no casamento é um compromisso vinculativo. Isto é uma ligação permanente. Assim como aquele que Jesus recebeu do Pai, jamais ele o largará. Jamais o homem pode separar o marido da mulher, da sua esposa. É um compromisso vinculativo que nos obriga a lidar com a fidelidade um do outro. Ela tem de ser fiel comigo. E eu? Eu estou preocupado com a minha fidelidade para com ela?
Eu já pus em causa se ela me está a ser infiel porque eu lhe fui infiel primeiro. Se lhe falhei de alguma maneira naquele compromisso que fiz com ela. Nós preocupamos-nos com a fidelidade do outro para connosco. E pensamos na fidelidade nossa para com o outro. Devemos pensar nisso. Devemos pensar nisso. A Bíblia, a Palavra de Deus, ilustra o relacionamento entre Deus e o seu povo como sendo o quê? O noivado. Deus podia ter usado outras expressões na sua palavra para falar connosco, para representar o seu relacionamento connosco. Podia ter usado tantas. Afinal, Deus é Senhor, Ele podia ser um patrão, podia ser apenas um rei, um presidente. Mas Ele é mais do que isso. Ele é um noivo. Porque o noivado leva a um casamento. E no noivado já existe uma responsabilidade. Já existe um compromisso entre dois. Pelo menos dois. Estamos a falar de casamento. Existe um compromisso. Compromisso mútuo. E é um compromisso que envolve intimidade. Proximidade. Uma proximidade que eu não tenho com o meu patrão. Uma proximidade que eu não tenho com o Presidente da República. Nem com o Primeiro-Ministro. Nem com o Presidente da Câmara que está já aqui ao lado. No entanto, ele é uma autoridade. Existe algo neste compromisso. E Deus representa isso, e a palavra de Deus representa isso. O noivado entre Deus e o seu povo. Este casamento que vai acontecer, porque deste noivado vai resultar um casamento, ele consumar-se-á com a chegada do noivo, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso noivo. É estranho nós estarmos a falar de homens que são noivos de outro homem. É estranho para o mundo lá fora. Não entende. Nós somos uma unidade. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. E este Jesus não é um Jesus qualquer. Este é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o seu regresso, o seu retorno para tomar cada um de nós, para tomar a sua igreja, a sua noiva, para estar com ela. Esta descrição encontra-se toda em Apocalipse 19. Às vezes temos medo, fugimos do livro de Apocalipse. Deveríamos gastar algum tempo com o livro de Apocalipse. Porque ele fala do nosso noivo. Ele fala do nosso Senhor. E ele aponta para o cumprimento da fidelidade do nosso Deus a nós, ao seu povo. Ora, o casamento abençoado por Deus deve ser rico em fidelidade. Naturalmente, todos sabemos que há momentos em que somos infiéis um ao outro. Sabemos exatamente onde é que fomos infiéis. O outro pode não saber onde é que nós falhamos. Mas nós sabemos exatamente onde é que falhamos. E quando não sabemos, devemos estar atentos. Porque nós podemos ser infiéis de várias formas. Podemos ser infiéis por palavras inadequadas. Podemos ser infiéis por pensamentos impróprios. Ou podemos ser infiéis por consumação de atos. E muitas vezes limitamos-nos a pensar em consumação de atos. Tu envolveste-te com aquela. Tu envolveste-te com aquele. E terminou aí? Não, isso é infidelidade, de facto. Mas
Não termina aí. Porque palavras ofensivas também são infidelidade. Atirar palavras ofensivas ao outro são infidelidade. São muitas vezes o reflexo dela. A troca de palavras íntimas, e refiro-me ao desejo sexual, com alguém fora do casamento, isso é infidelidade. E hoje, com as redes sociais, é cada vez mais fácil fazer isso. Eu dizer a alguém o que me apetecer, sem que o meu saiba. Isso é infidelidade. O desprezo dado ao outro é infidelidade. Os pensamentos também podem ser de infidelidade. Jesus alerta-nos. Quando fala de ira, alerta-nos que eu não preciso consumar a ira no outro. Tudo nasce no meu coração. Cada ação que eu vou assumir, vou tomar, já nasceu no meu coração. Então o problema não está no eu dar um murro na mesa. Está em ter desejado dar um murro na mesa. Tenho as mãos lavadas do eu. Os pensamentos também podem ser de infidelidade. E o Senhor Jesus ensina-nos isto. O desejo de realizar nasce em nós. Então, se já nasceu, já está consumado. Se já nasceu, já está consumado. O que é que eu devo fazer quando esse desejo surge? Ajoelhar. Ajoelhar. E pedir ao Senhor que apague esse desejo. Nós encontramos um livro de Salmos maravilhoso. De pessoas a abrirem-se a Deus. A revelarem a Deus os seus desejos. E encontramos de tudo em Salmos. São o ser humano a revelar-se a Deus. Não que Deus não conheça o nosso coração. Ele conhece o nosso coração antes de nós mesmos. Mas assim que nós nos apercebemos do erro, Senhor, aparta de mim este mal. Deixo a pergunta aos casados e aos que ainda noivam. Preocupas-te com a fidelidade do outro? Mas acima de tudo, preocupas-te com a tua fidelidade ao outro? Comecei pelo fim, vamos terminar com o princípio. Fidelidade a Deus. A fidelidade que nós temos ao outro reflete a fidelidade que nós temos a Deus. É aqui que deve começar o nosso desejo de fidelidade. Porquê? Porque Deus foi fiel a nós primeiro. Nós viramos costas a Deus quando pecamos. Ele veio buscar-nos. Ele veio para nos resgatar. Ele fez um compromisso. Alguém chegará e esmagará a cabeça da serpente. Ele fez um compromisso com a humanidade, logo no início. E ao longo de toda a história nós vamos acompanhando Deus na sua ação. Fidelidade a Deus, primeiro que tudo. Os casados têm uma responsabilidade dobrada. Porque além de serem fiéis ao seu cônjuge, também têm de ser fiéis a Deus. Eu tenho de ser fiel à minha esposa, mas ela e eu temos de ser fiéis um ao outro, mas ambos temos de ser fiéis a Deus. Mas para ser fiéis a Deus, nós precisamos de arranjar tempo para nós, como casal,
mas precisamos arranjar tempo a sós com Deus. Ela precisa do tempo a sós com Deus, eu preciso do meu tempo a sós com Deus. Nós, casal, precisamos do nosso tempo a sós com Deus. Então, é apenas isso que difere o casado do solteiro. O solteiro tem apenas mais tempo que o casado para se dedicar a Deus. Então, solteiro, onde estão incluídos os viúvos e as viúvas, onde é que tu estás a gastar o teu tempo extra? Eu não sei se há aqui solteiros, não estou a perguntar, estou a deixar a pergunta no ar. A todos. Claro que sei. Perdão, esqueci. Mas solteiros, onde estão a gastar o vosso tempo? Extra. O tempo extra, tempo, é para nós gastarmos em oração. O tempo é para gastarmos na meditação da palavra. E agora estamos a ficar fresquinhos no tema dos dons. O tempo é para nós ministrarmos os nossos dons ao serviço de Deus. Para a edificação da obra de Deus. Para a glória de Deus. Quando os casados, solteiros ou viúvos deixam a oração e a palavra, a probabilidade de cair em infidelidade aumenta. Quando nós abandonamos Deus, a infidelidade está à porta. Não apenas pensemos nisso, mas acima de tudo pratiquemos a fidelidade. Pratiquemos a oração. Pratiquemos a meditação na palavra. Sirvamos com os nossos dons na obra do Senhor. Todos os que foram mencionados, solteiros, casados, viúvas e viúvos, todos formamos a Igreja, o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A noiva de Cristo. Esta Igreja que deve manter-se pura e fiel até à chegada do seu noivo para tomar conta de nós, para nos receber nos seus braços. A grande pergunta que devemos fazer: porquê ser fiel? Porquê que é importante ser fiel? Porque Deus é fiel. Eu não sou fiel porque o meu companheiro, a companheira é fiel. Eu sou fiel porque Deus é fiel. E eu não quero ser como o restante do mundo. Do mundo fui eu resgatado. Da velha vida fui eu resgatado. Ainda que esteja neste mundo. Mas o Senhor já nos resgatou do mundo. Apesar de caminharmos nele. E Ele já orou por nós, para que o Pai nos guardasse enquanto estamos neste mundo. E Ele disse que nós nunca estaríamos sós enquanto caminhássemos neste mundo. E Ele é fiel à sua palavra. O texto mostra-nos que Jesus é testemunha fiel. Ele é o primeiro a ser fiel a nós. Ele merece, no mínimo, a nossa fidelidade. Uma das características de Deus é essa. É a sua fidelidade. Deus não muda. Deus não mente. O Deus que estava no início, o Deus que alguns gostam de dizer o Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que estava em Israel era o mesmo Deus que estava na China, é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus que vai estar amanhã, é o mesmo Deus que salvou. É o mesmo Deus que veio a este mundo em Jesus Cristo.
e foi elevado numa cruz para morrer por mim e por ti. É o mesmo Deus que assumiu um compromisso com Abraão e disse-lhe, eu vou usar esta expressão assim, porque era o que representava Abraão. Velho, eu vou fazer de ti uma nação. E o velho olha para Deus. Então, vais fazer de mim uma nação. A minha velha é velha. Não pode ter filhos. Como é que tu vais fazer de mim uma nação? E os anos passaram. E quando Abraão e a sua velha eram mais velhos, foram pais. Que Deus é este? Que faz uma promessa que aos meus olhos é impossível, mas de repente cumpre essa promessa. E de repente não é pai de um, é pai de dois. E de repente os filhos enchem as tendas. Porque eles não tinham casas de tijolo como nós ainda. Eles caminhavam. Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Deus fez a nação, formou a nação Israel. Deus prometeu castigar Israel. Deus castigou Israel. Deus prometeu um Salvador, que o Salvador nasceria daquele seio. O Salvador nasceu daquele seio. Deus prometeu que o Salvador esmagaria a cabeça da serpente. O seu calcanhar seria ferido, mas sairia vitorioso. Jesus foi ferido e saiu vitorioso. Jesus partiu, está à destra de Deus Pai, mas prometeu voltar. Então, o que é que nos impede de confiar em Deus? Neste Deus que cumpriu todas as suas promessas, que foi fiel do início até ao fim. O que é que nos impede de confiar nele? Este Deus dá-nos exemplo máximo de fidelidade. A fidelidade de Deus pode ser vista na vida de Jesus. Afinal, ele é testemunha que caminhou entre nós e que morreu por nós. E damos graças a Deus porque ele não ficou morto. Jesus Cristo vive. Apesar de toda a tentação e de todo o sofrimento que Jesus passou, nunca pecou. Jesus cumpriu toda a missão para a qual tinha sido enviado. Quando foi traído, quando foi insultado, quando foi abandonado, Jesus manteve-se fiel. No seu amor pela humanidade, Jesus manteve-se fiel. Ao ponto de dar a sua vida por nós, para nos salvar. A fidelidade de Deus é a nossa garantia de salvação. Hebreus 10, 23. É a palavra do Senhor que nos diz. Deus é fiel. Aquele que tem a salvação jamais a perderá. Aquele que está nas mãos do Senhor jamais ficará perdido. Porque Ele é fiel. É justo para punir, é justo para salvar, é justo para escolher a quem dar o seu amor. Deus é Deus. Deus é fiel. Deus, o nosso Rei, Jesus Cristo, é fiel. Vamos concluir, amados, recordando-nos que a fidelidade é um dever do cristão. Nós não encontramos a fidelidade apenas no meio cristão. Há descrentes que são fiéis. Mas sobre isso teríamos de falar noutra altura. Porque há qualidades que Deus partilhou à humanidade.
E não é exclusiva dos cristãos. Os infiéis sabem ser fiéis e podem ser fiéis. Há na criação, há criaturas da criação que são fiéis. Então é algo que Deus deu na sua criação. Foi algo que Deus valorizou. Achou importante e deu-nos. E ao longo de toda a história nos tem dado. Nos tem oferecido a sua fidelidade. Então, é um dever do cristão, é um dever do discípulo de Jesus. Quando entregamos a vida a Jesus, isso resulta em tomar um compromisso de ser fiel a Deus. Eu quando deixo as águas do batismo, quando confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu reconheço isso, eu estou a assumir um compromisso. E quando eu deixo as águas, eu estou a assumir um compromisso público. Porque não é em privado. É um testemunho público. Eu estou a assumir um compromisso público com Jesus. Eu sou de Jesus. Eu vou servir Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Envia-me a mim. Fazemos um compromisso de fidelidade com Deus, obedecendo aos seus mandamentos. O verdadeiro cristão ama a Deus e deseja ser fiel. Nós devemos naturalmente desejar ser fiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida. A base dessa fidelidade é Deus. É o nosso amor por Ele. Um amor que resulta do amor dele primeiro por nós. Quando amamos alguém, somos-lhe fiéis. Sofremos por esse alguém. Como o pastor Marcos costuma dizer, sentimos paixão por esse alguém. Estamos apaixonados por esse alguém. E quando estamos apaixonados por esse alguém, sofremos por ele. Mesmo que isso envolva traição, sofremos por ele, mas assumimos um compromisso com ele e não o abandonamos. Porque Cristo também sofreu por nós. E constantemente estamos a traí-lo em pensamentos, palavras, atos e omissões. Onde é que eu já ouvi isto antes? Mas é ou não é uma realidade? Palavras, pensamentos, atos ou omissões. Porque omitir também é falhar. Então temos paixão pelo nosso parceiro. Nós temos paixão pelo nosso irmão da igreja. Porque nós também assumimos um compromisso com os nossos irmãos. Eu assumi um compromisso contigo, assim como tu assumiste um compromisso comigo. Irmãos, isto agrava-se quando somos irmãos casados. Temos um compromisso redobrado, não é? Redobrado. Irmãos, vamos terminar. Sofremos por aquele que amamos. E é porque Jesus nos amou e foi fiel que também nós devemos amar e ser fiéis. Amém? Oremos. E os irmãos que pudessem ficar de pé. Amado Deus e Pai, agradecemos-te a tua palavra. Agradecemos-te pela vida que tu deste por nós. Amado Deus, agradecemos-te pela fidelidade que tu tens tido sempre connosco. Nos momentos em que nós caímos, tu estás lá para nos ajudar a levantar. Nós caímos tanta vez e tu nos ajudas a levantar. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, o teu cajado está lá. A tua vara está lá, Senhor. Para nos ajudar a não cair do precipício, Senhor. Rogo-te que nos ajudes a ser fiéis. Não apenas a ti, mas uns aos outros.
para que a nossa fidelidade uns pelos outros, pelos nossos cônjuges, pelos nossos irmãos na igreja, nós como igreja, sendo fiéis uns aos outros, manifestemos graça e glória para contigo, Senhor. Não graça para contigo, mas glória para ti, Senhor. Mostremos vidas dignas. Mostremos testemunho fiel ao nosso próximo. Quem é Jesus? Porque somos fiéis a Jesus. Porque é que somos fiéis a Jesus, Senhor? Amado Deus, dirige-nos. Abençoa-nos nesta semana. Dá-nos força no meio das aflições. Dá-nos força no meio das tentações, Senhor. Ajuda-nos a lembrar que nós estamos sozinhos. Tu estás connosco. Retira para ti toda a honra e glória deste culto e das nossas vidas e daquilo que oferecemos a ti, Senhor. Assim pedimos, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos. Uma boa semana a todos. Vamos ouvir o pós-lúdio.